corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, resta dentro! Gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Otati e estamos aqui diretamente dos estúdios online Carlos Castilho, nesse domingo, dia 2 de maio, para mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Vocês devem estar estranhando essa ausência da voz saliente do meu xará Hugo Carvalho, mas hoje eu tive que assumir essa digníssima função de apresentar o programa. E antes de começar as saudações iniciais dos meus camaradas, gostaria de mandar o recado de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, facebook.com/éproibidoremar, no Twitter e Instagram, @éproibidoremar, e além disso, segue a gente também no Spotify e se inscreve lá no YouTube para poder receber a notificação sempre que um episódio novo for ao ar. Recado dado, vamos então às saudações dos meus camaradas de bancada, a começar por ele, Rodrigo Menescal, nosso piloto. Diga lá, Nescal. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. É mais um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Resultado agora um pouco antes da nossa gravação não foi dos melhores, né? Mas é isso aí. Campeonato Carioca é pra teste, brincadeira, não vou começar falando essas coisas absurdas aqui não. Saudade da voz aí do nosso querido Hugo Carvalho, senti uma falta dos tons graves aí, mais sensuais, provenientes da voz dele, mas eu acho que a gente está bem representado pelo nosso cosplay de Hugo Carvalho, querido Otati. E é isso aí, siga La Pelota, que todos tenhamos uma boa noite de cornetagem. Vamos que vamos. Também com a gente, Doutor Bernardes. Fala, meu querido. Uma ótima noite, Hugo. Uma boa noite também para os meus amigos Edu e Menescal. Um bom momento ao ouvinte tricolor. Aí sim. Queria desejar esse bom momento a todos esses filhotes de ganso que estão nos ouvindo. Descascamos o cara no nosso último programa e hoje, para mim, foi o melhor em campo. Não que seja um grande mérito nessa partida, né? Mas jogou bem. Jogou como nunca ouvimos jogar. Vamos falar mais sobre isso lá na frente. E é isso. Será que o Ganso é o patinho feio do Fluminense? Meu Deus. Confira no próximo capítulo. Hugo Carvalho vai ficar feliz com essa sua análise prévia sobre o Ganso aí. Feliz ou puto, né? Porque o primeiro programa que ele não apresenta, a gente fala bem dele. É verdade, é verdade. E fechando a nossa escalação, nada mais, nada menos que Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Diga lá, Edu. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Bom dia, boa tarde aí para todo mundo. É um prazer novamente estar aqui com vocês, gravando o programa de semanal, depois desse resultado aí contra a Portuguesa, na expectativa do próximo jogo de quinta-feira, com nossos assuntos aí da semana. Que seja uma boa noite de cornetagem para todos nós. Boa. Voz serena do Edu até acalma a gente, né? Bom, saudações feitas. Para começar, eu queria passar rapidamente num girão ou gidão de notícias. Sacanagem. Ah, não, ele não lançou essa, meu Deus. Eu gostei, eu aprovei. Tá aprovado. Valeu. Gidão não, pô. Saiu o balanço financeiro do Fluminense referente ao ano de 2020, que gerou muito debate aí nas redes sociais, então queria só deixar um recado para os nossos ouvintes de que será um tema aqui do programa nas próximas semanas. Se você tiver alguma dúvida, né, a gente está pensando em chamar algum convidado que tenha conhecimento da área contábil. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma crítica, manda para a gente nas redes sociais, que a gente coloca aqui no programa também. Além disso, parece que está praticamente definido o local e o estádio da final da Libertadores, né? O Centenário no Uruguai. E isso, obviamente, muito nos interessa porque será o palco do nosso título, não é mesmo? Falando nisso, a gente não pode começar diferente o programa. Vamos falar de Libertadores da América. O Fluminense conquistou 3 pontos importantíssimos contra o Santa Fé, jogando fora de casa na última quarta-feira e é líder do grupo. Na quinta-feira, a gente pega o Júnior Barranquilla, também fora de casa lá na Colômbia. E aí eu jogo a bola para vocês. Bernardes, como tá esse coraçãozinho aí na Libertadores? O que você achou do último jogo e a ansiedade para a próxima partida? Cara, minha relação com essa Libertadores tá colocando assim no mais alto nível a minha crise de abstinência de futebol. Porque essa partida dessa semana foi sensacional. O maior clima de Libertadores era impossível do que a gente teve, né? Com mudança de estádio, viagem complicada, altitude, Egídio expulso e sufoco no final do jogo, Marcos Felipe fazendo milagre. Foi uma excelente experiência de Libertadores. Mas parece que já faz um mês essa partida, porque eu já estou na ânsia por muito mais. Eu quero que chegue logo quinta-feira para a gente encarar outra aí pedreira lá na Colômbia
e levar 3 pontos para casa e continuar aí nessa campanha aguerrida que tá com cara de título. Tá com uma cara diferente mesmo. E você, Edu, o que você acha? Cara, o jogo da última quarta-feira foi, como meu irmão aí falou, com cara de Libertadores total, né? Aquele sofrimento no final, pressão adversária, alguns momentos de bom futebol jogado e muita pressão. E agora na expectativa para o próximo jogo aí já, na próxima quinta-feira, para que a gente consiga continuar nesse bom caminho aí do título que nos fugiu às mãos em 2008. E teve o empurrão do Bobadilha, né? Que empurrão, diga-se de passagem. Um dos melhores lances da partida, né? Se o Fluminense, rapidinho, deixa eu fazer uma promessa aqui, se o Fluminense for campeão da Libertadores, eu vou tatuar o empurrão do Que Bobadilha. isso. Meu Aí Deus. sim. Alô, estúdios de tatuagem aí, quiser patrocinar a gente. Eu acho que o podcast inteiro faz essa tatuagem aí. Fácil. A cara do Edu, Fácil. tipo, puta Ainda bem que é um empurrão e não é o caule, né? Ainda bem que não é, né? Imagina. Por que ainda bem? Por que? Não entendi. É porque ia doer muito mais, né? Fazer o. É porque não ia ficar uma tatuagem bem muito sim. legal, né? Não ia ficar muito legal? Não sei, Eu depende já do acho que ia artista. ficar legal. Depende do local da tatuagem. Eu acho que ia ficar bacana, mas ia doer, assim, fazer um taule daquele tamanho ali. Esse programa tá ficando muito gráfico, vamos seguir adiante. Vamos fugir desse assunto. A galera tá meio traumatizada aí. Mas, quanto ao jogo, emocionante do começo ao fim. Não que precise de muito para ser emocionante, o Fluminense na Libertadores, mas esse foi excepcional. Queria destacar aqui a partida do Marcos Felipe. Para mim foi o dono da partida, a galera falando, indignada, inclusive o nosso querido Hugo Carvalho. Ah, mas que absurdo vocês não votarem no Fred como craque do jogo. Marcou 2 gols. Pô, o Fred jogou legal, representou, fez aquilo que ele sabe de melhor. Mas se não fosse o Marcos Felipe para garantir que os 2 gols do Fred fossem uma vantagem, É isso aí. nada disso teria adiantado. Deve ter caído o sinal lá da Comebol TV na casa dele nos últimos minutos. É. E o Fred marcou 2 gols e o Marcos Felipe marcou 3 pontos, né, cara? Sim, e se tivesse marcado 1 gol, eu já falei, pelas regras do futebol de rua e do Totó, teria valido 2. Então teria empatado com o Fred o número de gols e teria passado. É um devaneio assim meio de que eu tive, mas deu pra entender que tá superior de qualquer forma. Tanto no campo hipotético quanto no Que campo partido do prático. nosso Marcos e Roberta. É isso. E hoje, o Fluminense empatou por 1-1 no primeiro jogo da semifinal do Ferjão com a Portuguesa, lá no Luso Brasileiro, Ilha do Governador. Nescau, dá o seu parecer aí sobre a atuação do nosso time alternativo nessa partida. Cara, pra ser bem sincero, assim, do fundo do meu coração, eu não vejo muita graça do Carioca. Eu não deveria falar isso porque eu serei apedrejado pelos tricolores que são corneteiros de natureza, ou seja, o nosso público-alvo. Mas eu acredito que tenha se tratado de uma partida padrão, sem graça. Ali o time jogando e tal, final do jogo aquela pressão só do Fluminense. Foi pênalti, claro. Não vi o primeiro pênalti porque eu estava adormecido. Coloquei o despertador pro horário errado. Então eu vou passar a minha cornetagem aí adiante. Esse é o tipo de coisa que você não Porque conta, cara. Exatamente, tinha que ter vergonha de falar isso, cara. Eu conto porque faz parte da vida. Mas tudo bem, para um cara que dorme no volante diariamente, dormir no começo do jogo também deve ser natural. Não, Né? dormir no volante jamais eu durmo, porque eu fico ligadíssimo no volante, eu estou atento a todas as coisas, inclusive as que não existem. Quando eu estou delirando no volante de tanto café que eu tomo. Pode continuar. Bernardo, já que o Nescau não fez o dever de casa, não faz jus ao cachê que ele recebe para estar aqui nesse podcast, manda bala lá sobre a partida de hoje. Inclusive não caiu o Pix ainda Não, não, você viu? vai ser multado, cara, em 50% do cachê. Ao invés de receber 0, vai receber 0. O jogo de hoje, cara, foi um jogo bem normalzinho, né? Assim, o Fluminense não teve bem no jogo, criou pouco. Quando criou, perdeu muito gol. De ponto positivo, eu tiro a partida do Ganso e do Gabriel Teixeira. O Ganso, pela primeira vez, a gente viu ele se movimentando bem no meio de campo, aparecendo tanto para criar jogada quanto para finalizar. Não teve assim um momento evidente de preguiça do Ganso, que a gente coleciona, né? Cada partida que ele entra tem um print, né? Um gif dele parando para caminhar, olhar para o céu no meio do jogo. É verdade, Emílio. Sim. Foi uma boa partida do Ganso, espero que ele nos brinde com mais exibições como essa. Quem sabe aí, como eu falei, ele vira o nosso patinho feio, né? Mas
Para além disso, o Marcos Felipe muito bem também de novo no jogo, né? Marcos e Fez uma Roberta, como profetizou a voz da experiência, é o nosso melhor goleiro desde Cavalieri. E lembra muito também o nosso goleiro bem dotado quando joga com o pé, né? É tão bom quanto com a mão e com o pé. Eu posso conectar aqui rapidinho, dar uma interrompida aqui muito rápida? Pode, lógico. É o melhor goleiro desde Cavalieri ou já é o nosso melhor goleiro dos últimos tempos? Eita. Tipo, se ele é melhor que Cavalieri? Não, melhor que Cavalieri não. Não, eu acho que ele é quer dizer, eu tenho certeza que ele é o melhor goleiro do Fluminense depois do Cavalieri de 2012, que agarrou como poucos goleiros que eu vi na vida numa temporada. Depois de 2012, o Marcos Felipe já é melhor. O Cavalieri foi uma das principais figuras do título brasileiro, né? Justo. Edu, acabou, Bernat? Não, cara, só queria dar um destaque também de excelente participação na partida do gramado do Luso Brasileiro, que conseguiu tirar o Rundisson de atividade pelos próximos jogos aí. Então fica aí o nosso muito obrigado ao gramado do estádio da Portuguesa do Rio de Janeiro. O gramado certamente foi o craque do jogo. Mais uma menção honrosa aqui, a lindíssima vinheta do VAR, que a transmissão do Carioca elaborou. Dificílima de elaborar. Sensacional ali, aquela vinheta. Realmente o designer merece parabéns, eu estou batendo palmas aqui. Não Só dá não pra é ouvir, melhor mas do eu que tô as batendo. participações do Tita, né? Que são completamente aleatórias. Ótimas e, também. Eu fora não de sei ordem. porque eu assisto na Full TV, camarada. Eu sou privilegiado, né? É quando consegue assistir, né? Já acabou o jogo aí? Tá no não? intervalo aqui. Ah, sim, beleza. Mas olha só, vou dar essa menção rosa Full TV que depois de muito tempo consegui assistir uma partida sem grandes intercorrências, tá? Só aquele delay padrão, mas padrão de um streaming que é feito em cima de um streaming, né? Não dá para ser muito melhor do Há que controvérsias que foi uma boa transmissão. Hein? isso. Na minha casa, com a minha internet, eu não tive nenhum atraso, nenhuma interrupção. Se a galera teve também, a Full TV não tem como pagar o seu pacote de internet, né, camarada? Vamos botar a mãozinha na consciência. Caralho, ele tá culpabilizando a vítima. Ele tá culpabilizando a vítima. E o melhor foi você falar assim, delay. Eu tô defendendo a vítima de uma crítica injusta. Quando tem que criticar, a gente A vítima, critica. no caso, ó, a Full TV, né? Exatamente. Vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso papo. Depois do Bernat falar delay. Mas é legal porque Tava ele com mistura o delay. português com o inglês. Como é que você fala? Delay. Pelé jogou no Fluminense, cara. Também. Tricampeão carioca. Grande delay. Edu, dá o seu parecer aí sobre a partida. Cara, eu vou discordar muito aqui dos meus companheiros de bancada, Assim que a gente gosta. dos que viram o jogo, daqueles que não viram É também. isso que eu ia falar, não tem como discordar de mim. Eu não vi o jogo, não falei porra nenhuma. Porque eu gostei bastante. Eu gostei bastante do jogo, assim, tô cada vez mais empolgado com esse nosso elenco, eu acho que tá muito bem encorpado, eu acho que o primeiro tempo do time foi muito bom, assim, mesmo sem ter entrosamento, né? A parte mais baixa, negativa, a gente deixa para o Abel, né? Que não foi bem, perdeu alguns gols, mas eu gostei do Casares junto com o Ganso. O Gabriel Teixeira é um fenômeno correndo ali pelos lados do campo. Concordo. No início do segundo tempo deu uma caída e no final do jogo a gente voltou a subir de produção com as substituições que o Roger fez. O Caio Paulista, como a gente falou já no pré-jogo, é uma grata surpresa, está subindo de produção a cada jogo, entrou muito bem novamente. E é isso, elenco encorpado para essa batalha que vai ser aí a temporada de 2021. Gostei bastante do time hoje, e é isso. Não, sobre o Caio Paulista, aquele último lance ali, eu estou indignado até o presente momento, porque era pra ter entrado, né? Mas. Esse você viu, né? Esse você viu. Até te Ali acordou. eu vi. Sim. Eu tava quase chegando no nosso lar ali, mas aí eu voltei pra vida e assisti. Fica a dica aí, Mexa, quando tiver já overdose de café, ao invés de tomar mais uma dose, bota um vídeo do Caio Paulista perdendo gol, que vai te ajudar a trabalhar aí mais a tempo. Tá vendo? Excelente dica. Aulas. Não, eu só ia dizer, cara, que eu acho que essa coisa de gostei e não gostei é muito subjetivo, né? Assim, eu, na verdade, com as avaliações pontuais do eu concordo bastante até. Eu acho que, inclusive, uma coisa que me incomodou no primeiro tempo, o Fluminense, eu vi, assim, um potencial para um bom futebol, né? Vou dizer assim, no primeiro tempo. Mas a dupla Casares e Ganso no meio de campo estava engessando demais as nossas possibilidades de ataque. Eu diria que até mais o Casares do que o Ganso. Como eu falei, o Ganso surpreendeu até pela movimentação dele no jogo. O Casares estava muito pesado, muito parado. Eu, inclusive, teria mexido mais cedo se fosse o Roger, tirado o Casares, ou então tirado o Rundisson, que o gramado nos fez o favor de tirar mais cedo, né?
para colocar um ponta e talvez recuar o Casares para ele não ter que se mexer tanto, né? Ficar ali mais preso na construção recuada. Mas os dois juntos ali na frente, tirando a presença de um ponta por um dos lados, né? Complicou bastante a capacidade de infiltração do Fluminense. Agora, também vi pontos positivos, o Abel perdeu muito gol, mas é isso aí, bola para frente, né? Depois de uma viagem tão desgastante quanto foi essa do meio da semana, Sim. tá bom, botamos um time alternativo, empatamos, temos a vantagem, vamos pro jogo agora, outro jogo na Colômbia, e aí uma semifinal pra gente entrar pra final, depois 2 jogos em casa na Libertadores. Na prática, E essa... na prática o Abel tá 2 jogos, 2 gols. Ah, mas gol de pênalti, né? Vamos lá. Ele perdeu o gol pra Dedéu hoje. Não interessa, é gol. É isso que Irmão, importa, a rede balançou, cara. Eu Pênalti também também acho, tem que cara, ser eu feito, também cara. acho, só que eu acho Ué, que para um atacante não conta essa estatística fria, você tem que analisar a partida dele. É que você não viu o jogo, né, cara? Fica difícil mesmo de ter uma noção boa. De fato. Agora não tem nem como te defender, né, Nescau? eu vi, cara. O negócio é que eu tava mais pra lá do que pra cá. Essa que é a Deixa eu questão. falar do Ganso aqui. Fala aí, Edu. Não, acho que desde a chegada dele foi uma das partidas que ele mais se movimentou em campo. Assim. Na mesma jogada, você conseguiu ver ele no círculo central e alguns segundos depois na entrada da área. Coisa inédita, né? E você não viu ele hoje ali naquela zona morta da intermediária defensiva, Exatamente. conversando com jogadores como bem representam o nosso piloto. Toca pra lá, toca pra cá! E novamente ele perdeu alguns gols, né, cara? Sim. Ele teve oportunidade de gol. Até de cabeça aí, acho que ele teve outras oportunidades, ele podia até ter metido gol nesse jogo de hoje. Sim. Mas uma bola que eu ia jogar pra vocês, cara, que eu acho que é importante a gente comentar, é sobre a escalação inicial, assim, porque tiveram várias críticas sobre isso, né? Vocês acharam o time entrando muito com uma escalação muito velha, muito pesada? O que vocês acharam? Dava pra ter mesclado já com, sei lá, com um GFT que muita gente pediu, ou alguém no meio campo também mais novo? Fala aí, Bernardi. Não, cara, eu acho que assim, talvez fosse uma boa testar o GFT, mas eu não acho errada por si, assim, a decisão de colocar o Egídio. Eu até achei que o Egídio não comprometeu tanto, né? Ele continua perdendo umas bolas de bobeira, né? Como o Egídio sempre faz, mas não comprometeu tanto defensivamente, que sempre é a minha maior preocupação com ele. O que eu mudaria, cara, é o que eu falei em relação a Casares e Ganso, né? Eu tiraria o Casares e talvez botasse o Gabriel Teixeira. Sim, Ou o sim. Hudson e colocasse o Gabriel Teixeira. Entendeu? Eu acho que essa seria a principal mudança nessa escalação de hoje. Eu acho que o erro foi aí mesmo. Ter botado o Casares ali de camisa 11, posição ali de ponta direita, ali avançada. Não curti muito, não. Mas eu sou contra essa parada do GFT, cara. Só pra... Eu não entendi essa situação aí, porque o Gabriel começou jogando. Né? O Gabriel começou. Sim. Desculpa, cara, colocaria outro ponta. É porque eu tava pensando que o Kaique tava em campo. Era o Gabriel que tava. Eu colocaria... O Kaique eu não sei se poderia começar porque né, jogou de titular, mas o Caio Paulista seria uma opção. O Sim. ponta é que eu colocaria um ponta. Foi mal aí pelo deslize. Mas só pra aproveitar aqui a cornetada da galera, eu não começaria com o GFT. Quero muito ver o moleque jogando. Eu acho, inclusive, que já passou da hora de botar ele pra jogar. Mas eu não começaria com ele. A partida, tendo ou não, é uma semifinal, né, gente? Assim, você botar um moleque pra jogar uma semifinal, os fatores são muitos. Tanto pro próprio moleque sentir a pressão psicológica ali de uma semifinal de Carioca, que por mais que a gente reduza o Carioca a quase nada, às vezes, e tudo mais, é importante ter começado com o Egídio. Eu teria colocado depois e tal, mas... Eu acho que ninguém aqui reduz a quase nada, né? Assim, entre nós quatro aqui, eu acho que todo mundo sabe que, lógico, que o Carioca não tem a mesma importância de uma Libertadores, de um brasileiro. Claro. Mas todos nós queremos ganhar. Todos nós queremos ganhar o Carioca. Não, Inclusive, eu não gostei da apresentação como Ferjão. Que não gostou? isso? Cornetou aí o... Tá então, certo. O apresentador. Mas a voz da experiência Tá tá sempre certo. certa. Exatamente. Esse negócio do GFT teve um debate muito assim, que muitas pessoas reconheciam que já era meio que tarde colocar ele como titular, porque ele podia ter sido testado antes no Carioca, não agora na semifinal. Mais um fator também de que ele é o reserva, primeiro reserva agora no jogo contra o Júnior Barranquilla. Ele não entrou nem no segundo tempo. Então, assim, se acontece alguma coisa com o Barcelos no jogo ou antes do jogo, o GFT vai ser titular da Libertadores. Entra o moleque completamente cru, né? Exatamente. Sim. Pois aí, eu não sei se era tão tarde assim, se tratando de um primeiro jogo de semifinal. Eu acho que para o moleque comprometer um primeiro jogo de semifinal, ele tem que realmente fazer uma merda muito grande, né? Sim. Tipo o Barcelos contra o Corinthians ano passado. Eu não digo nem comprometer, não, cara. Mas assim, o moleque entrar, primeira vez, numa semifinal de Carioca, o moleque tem que ser muito pirocudo pra entrar e fazer o que ele sabe fazer.
Primeiro que é Ué, outro. personalidade, é jogador de Xerém, cara. Pô, Criado em Xerém. Não se eu afeta não por essas duvido da paradas, não, cara. personalidade do moleque, não, mas assim, a gente arrisca queimar um moleque, sabe? Esse que é o problema. O Edu fala muito disso. Ah, mas não sei se queimar de fato aconteceria com uma partida, tá ligado? Pode ser Acontece. que. O Acontece. fato, Dani Bolt queimou, Acontece. cara. Dani Bolt Não, mas queimou. vamos lá, gente. Se o Jeff Ter em uma partida jogar o que o Dani Bolt jogou, é pra queimar mesmo. Porra, pelo amor de Deus. O Dani Bolt não consegue dominar a bola, cara. Assim, é uma questão de cognição, talvez. Eu acho que o Jeff Ter, se desse um mole ou outro, seria por desatenção, esse tipo de coisa, mas não é um jogador que falta, vamos lá, um pé dominante no corpo dele. Ele tem um pé dominante. Fica aí a cornetada. Fala, Edu. cornetada é cruel, né? Mas vamos lá. Sabia que você ia falar isso. Eu acho que o fato é o seguinte: os 22 jogadores do Roger são esses os 11 que entraram no último jogo e esses 11 de hoje. Então, assim, no momento que a gente está disputando uma Libertadores e tal, manter ritmo de jogo para quem está jogando e para quem não está também. O GFT não entrou até agora, não faria diferença nenhuma assim, esse 90 minutos contra a Portuguesa, caso ele tenha que entrar no fogo lá na quinta-feira. E durante a temporada ele vai ter oportunidade, porque vai ter muito jogo aí pela frente. Mas o exemplo do Dani Bolt é muito bom com relação quando a gente fala em queimar o jogador, né? O cara jogou, sei lá, 2 partidas e já tem companheiro dentro que tem problema cognitivo, mas Exato. é isso. Mas aí entra um problema que reflete não só para os jovens, assim, mas o imediatismo no futebol hoje em dia, ele é muito presente, cara. Tu vê técnico, por exemplo, o Ariel Roland lá. Nome O sensacional. cara não teve o resultado esperado. É o quê? O Ariel quem? O Ariel quem? O Ariel Roland. Esse Mas treinador foi escolhido a dedo para ser comentado aqui nesse podcast. Caralho. Segue, Luizão. Mas então, é isso. É isso. O imediatismo é presente em todas as áreas assim do futebol hoje em dia. E com a molecada não é diferente. Por mais cruel que seja você fazer isso com um jogador em formação, acontece muito, cara. Sim. Sim, acontece toda hora, né? Mas, graças a Deus, aos deuses do futebol, as diretorias, as comissões técnicas não nos dão ouvido. Ah, sim, sem dúvida. Fui violentamente cornetado. Estou com meu ego ferido, mas mantenho minha posição de que o Dani Bolt não tem futebol para jogar no Fluminense. E o tempo dirá quem tem razão. É isso. E fica para o nosso ouvinte a reflexão. Agora vamos ao tema principal do episódio de hoje, que é um tema muito especial, né? O nosso ídolo Fred alcançou a marca aí de segundo maior artilheiro da nossa história e tem batido várias marcas importantes. Por isso, a gente decidiu hoje falar um pouco sobre o Fred, o top 5 dos maiores artilheiros da história do clube, contando com uma participação especial, né, do nosso amigo João Bolt, que é fera e sabe tudo sobre a história do clube. Quase uma O que ele é, Hugo? Então, já ia falar agora. Ele é uma enciclopédia, quase uma Olha, a enciclopédia. dicção do moleque. Você tava Que achando que eu errasse a isso. palavra, né? Não, esse daí o ouvinte vai ter que botar na velocidade 2.0, né? Para ouvir você falando normalmente a palavra. Enciclopédia. Fala Enciclopédia. sílaba por sílaba aí pra gente. Você que gosta de separar a sílaba direitinho, Tati, por favor. Vou falar porra nenhuma, não. Não, cara, Vou chega. falar porra nenhuma. Vamos focar no que é importante. O João Bolt, nosso camarada, gravou aí um áudio falando um pouco sobre o Hércules, né? Que é um desses 5 maiores artilheiros da história. Mas antes, por ordem, né? Vamos começar com aquele que ocupa a 5ª posição. Vamos começar por ele, que vai falar o mais idoso entre nós, a voz da experiência, manda bala, Edu. Ah, porque o Hugo não tá aqui, pô. Vamos lá. Sobre o Tele, Edu, vai lá, mete bala. Então, o Tele Santana, né, assim, antes de falar algumas coisas a respeito da passagem dele pelo Fluminense como jogador, eu gostaria de martelar na importância que ele tem, quanto assim, a importância que ele dava para a instituição, né, durante toda a carreira dele enquanto técnico do São Paulo, do Atlético, da seleção brasileira. Ele sempre demonstrou um carinho muito grande pelo Fluminense. Já vi entrevistas de vários jogadores dizendo, enquanto ele técnico do São Paulo, falando da grandeza do Fluminense. O próprio Muricy, em entrevistas em documentário que fala do título de 2010,
ele cita o Telê e o amor que ele tinha, a admiração que ele tinha pelo Fluminense. Então, nesse sentido aí, ele é muito importante na nossa história também, né? O tamanho que teve o Telê e a importância que ele dava aí pro clube. Mas o Telê é o quinto, né? A maior artilheiro do Fluminense, com 165 gols marcados. E jogou 557 partidas pelo clube. É o terceiro maior jogador em número de partidas com a camisa do Fluminense. E era conhecido como Filho da Esperança pelo seu porte físico. É até difícil imaginar, né? Ele tinha 1,76 m e 61 kg. Caralho. Um filezinho. Bem, é. E Ainda bem que esse não era o apelido foi Bernardes na escolhido época em escolhendo apelido, né? uma votação. Teve um concurso no Jornal dos Esportes, se não me engano, com o Mário Filho. E chegou mais de 5 mil nomes lá e ficou o Filho da Esperança e mais 2 no final e acabou sendo escolhido o Filho da Esperança. E uma curiosidade legal é que quem trouxe ele para o Fluminense foi o Preguinho, que na época era diretor Grande Preguinho. de futebol do clube. Preguinho, tava falando em off que é o meu ídolo favorito da história do Fluminense, por toda a história que esse cara tem no clube. E é um dos únicos tricolores que tem autorização ou permissão pra remar, né? É porque a permissão dele não é específica pra isso, né, cara? Ele tem permissão universal pra fazer o que ele quiser. Pra fazer tudo. Licença E poética. fez, tudo. né? Aproveitou a permissão e fez tudo. Sim. Exato. Mas aí, a panorâmica aí, o panorama com a questão do Telê é isso, assim. Eu acho que esse grande amor que ele tinha com o Fluminense pode ter ficado demonstrado na última partida que ele. Já em final de carreira, ele jogou o Fluminense Madureira pelo Madureira e o jogo foi 5-1 Fluminense. Ele fez um gol, né? O gol do Madureira foi marcado por ele. A torcida do Fluminense aplaudiu ele de pé e ele chorou bastante no final do jogo. Tá enfrentando o seu time de coração, né? E tem feito um gol contra nós. Grande É Telê. isso, acho. E o panorama é esse. Foda. Agora vamos ouvir a contribuição aí do nosso camarada Bolt sobre o Hércules, que é o quarto maior artilheiro da nossa história, né? Eu vou botar aqui que ele gravou um áudio, desde já agradecendo aí ao Bolt pela contribuição, um cara muito fera, sabe muito de Fluminense. Fala, galera do É Proibido Remar. É um prazer falar com vocês, ainda mais para falar de um gigante da história do Fluminense. No ponto esquerda, Hércules de Miranda, o dinamitador. É um apelido que o jogador recebeu por causa do seu fortíssimo chute e seus incontáveis gols. Bom, vou contar um pouquinho a história do Hércules na sua passagem pelas Laranjeiras. É um jogador verdadeiramente gigante, lendário, um ídolo que merece ser sempre lembrado e reverenciado. O Hércules chegou no Fluminense em maio de 1935 e sua contratação tem muito a ver com a implantação do profissionalismo no futebol brasileiro. Como vocês sabem, o Fluminense era um dos principais opositores do amadorismo marrom que corroía o nosso futebol e acabou sendo um dos articuladores da implantação desse futebol profissional que aconteceu em 1933. Nos 2 primeiros anos do profissionalismo, 33 e 34, o Fluminense não conseguiu formar times fortes. E isso já estava gerando incômodo, até porque o clube vinha de um jejum grande, já não ganhava o Campeonato Carioca desde 1924. Então, em 35, o clube foi a São Paulo para resolver de vez a parada e trouxe os principais jogadores da seleção paulista. Entre eles estava o Hércules, que era um jogador que na época atuava pelo Independente Futebol Clube. Foi um clube que teve curta existência e que era formado basicamente por dissidentes do São Paulo da Floresta, esse último pai do atual São Paulo, né? Logo de cara, os craques paulistas conquistaram o torneio aberto da Liga Carioca, que acabou sendo o primeiro título do Hércules pelo Fluminense. Mas o incômodo jejum no Campeonato Carioca ainda não foi quebrado em 35. O Fluminense acabou perdendo o título para o América em um jogo inacreditável, uma derrota de 6-5 dentro das Laranjeiras. Mas a partir do ano seguinte, com os paulistas mais entrosados, o tricolor acabou estabelecendo uma verdadeira dinastia no futebol carioca. Primeiro veio a quebra do jejum em 36, um campeonato que foi decidido em uma melhor de 3 contra o Flamengo, que tinha um time muito forte também, com Leônidas da Silva, Domingos.
E o Fluminense superou seu rival nessa melhor de 3. O Hércules fez gol nos 3 jogos, sendo o jogador mais decisivo para a conquista do título. Bom, a partir daí foi uma taça atrás da outra. Entre 1936 e 41, mantendo uma espinha dorsal formada pelo goleiro Batatais, o zagueiro Machado, os meias Tim e Romeu Peliciari, além, é claro, do dinamitador, o Fluminense conquistou 5 campeonatos cariocas em 6 disputados. Ao redor dessa espinha dorsal, outros grandes jogadores brilhavam, craques como Bran, Russo, Orozimbo, Sandro, Pedro Amorim, Afonsinho, Carreiro, ou os argentinos Santa Maria, Malazzo, Rongo, Renganeschi, enfim, uma verdadeira constelação. Foi realmente uma época de ouro do Fluminense, uma das mais brilhantes da história do clube. Além dos 5 campeonatos cariocas já mencionados, todos tendo o Flamengo como vice, o Fluminense ganhou todos os torneios organizados pela federação. Torneio aberto, torneio municipal, torneio início, torneio extra, além do torneio Rio-São Paulo de 1940, que foi uma competição que foi interrompida no meio, foi disputada só o primeiro turno, mas que o Fluminense liderava quando ela foi interrompida. E o Hércules foi ainda campeão brasileiro de seleções pela seleção carioca quando jogava pelo Fluminense. Se já não bastasse tudo isso, né? Em 1938 o Hércules disputou a Copa do Mundo da França com a seleção brasileira. A seleção pela primeira vez fez uma grande campanha em Copas do Mundo, chegando até a sonhar com o título. E o nosso ponta acabou trazendo com seus companheiros de Fluminense, Romeu, Tim, Batatais, Machado, um honroso terceiro lugar, um feito inédito na época. O Hércules ficou no Fluminense até o início de 1942, quando se transferiu para o Corinthians, né? Foram 7 temporadas, basicamente, e nesse período o Hércules atingiu números realmente incríveis. Foram 164 gols em 176 jogos, média de quase 1 por jogo, né? Ele é o 4º maior artilheiro da história do Fluminense, é o 3º maior em jogos oficiais, com 136 gols, só perde para o Fred e para o Valdo nesse quesito. Enfim, é um jogador que, apesar de ter jogado em uma época tão distante, a gente não pode jamais deixar de lembrar e homenagear. Tá bom? Um grande abraço para vocês do É Proibido Remar, para toda a galera tricolor. Saudações. Muito bom, esse é o panorama aí do nosso artilheiro Hércules, mais do que completo, né? Bolt tem muita informação e esse resgate da história para valorizar quem vestiu essa camisa, quem honrou essa camisa é muito importante. Então, Bolt, fica o nosso agradecimento aí, a gente espera contar também com a sua participação aqui em outros episódios. Com certeza. Agora vou passar a palavra para o Nescau, que vai falar aí sobre o Orlando Pingo de Ouro, terceiro maior artilheiro da nossa história. Vamos lá. Orlando de Azevedo Viana, mais conhecido como Orlando Pingo de Ouro, nasceu em Recife, terra de Chico Sainz, lá em 4 de dezembro de 1923. É o meia esquerda, começou a carreira no Náutico, chegou no Fluminense em 1945. Aqui ficou por 9 anos, até 1954, e conquistou, entre outros títulos, a nossa tão exaltada Copa Rio de 1952, né? Ao lado de ninguém menos que Castilho, Píndaro, Bigode, Tele, Didi, Marinho, entre outros. Marinho, aliás, com quem ele dividiu o título de artilheiro do campeonato. Esse time, curiosamente chamado de Timinho, porque tinha o hábito de ganhar dos outros pelo magro placar de 1-0. Olha que legal. Muricy Ramalho deu curtir nessa publicação. Era conhecido como o rei das bicicletas, eu vou explicar depois por quê. Tem 184 gols registrados pelo Fluminense, salvo engano, entre partidas oficiais e não oficiais, mas tudo bem. E hoje ocupa a 3ª colocação dos goleadores do time. O seu apelido Pingo de Ouro nasceu depois de uma crônica do jornalista José de Araújo, de um jogo... Aliás, naquela época existiam cronistas, né? Contavam histórias maravilhosas de jogos que provavelmente não eram isso tudo, mas só pela crônica dos caras a gente vê que o romantismo no futebol era muito presente, né? Nelson Rodrigues também tem lindas crônicas, maravilha. Quem puder procurar recorte da época, vale muito a pena. A crônica é de um Fluminense Vasco, e o Orlando marcou apenas 4 dos 5 gols tricolores no placar final de 5-2 em cima do time da Colina. E segundo o cronista, na tarde que chovia bastante no Rio, o Orlando parecia um pingo d'água, presente em todo o gramado,
e tinha sido de um brilhantismo invulgar. Eu adorei essa palavra, eu até sublinhei aqui, porque invulgar eu nunca tinha escutado, mas eu achei lindo demais. E por isso, por esse brilhantismo, ele brilhava como ouro. A partir daí o garoto adotou o apelido, né? Conquistou o primeiro título pelo Flu em 46, um ano depois de chegar aqui, no campeonato conhecido como Super Campeonato Carioca. O ataque tricolor era formado, na ocasião, por Pedro Amorim, Ademir Menezes, Simões, Orlando e Rodrigues, e marcaram a incrível marca de 96 gols em 24 jogos. 97, aliás. Isso daí é impensável hoje em dia, né? É só placar elástico um atrás do outro. Em 48, o Fluminense de Orlando venceu o famoso Expressinho do Vasco. Eu adoro esse nome também porque me lembra café. Vou tomar daqui a pouco. Considerada a melhor equipe da história dos caras. E foi aí que ele ganhou a alcunha de... Foi nesse jogo aí que ele ganhou a alcunha de Rei das Bicicletas. Porque ele meteu uma bike linda. Faleceu em 5 de agosto de 2004 e a gente está aproveitando para prestar homenagem aqui a um dos nossos maiores ídolos. É isso. E agora, passar a palavra para o Bernard, que vai falar do primeiro nessa lista, Valdo, com mais de 300 gols na nossa história. Vai lá, Bernard. Cara, difícil, hein? Dar sequência a esses craques aí. Nescau com sua bela pesquisa. Bolt, pô, enciclopédia. O cara é fera demais. Muito bom contar com a Enciclopédia? Enciclo o quê? Enciclopédia. Show. Tá bom? Não, o cara é fera demais. É muito bom contar com a participação dele. Joga o nosso programa lá pra cima. Espero que ele participe cada vez mais com a gente, porque é um cara que eu admiro pra caramba. Um trabalho excepcional na Flu Memória, que Exato. ficou desligado aí e continua até hoje. Bernard, só vamos falar o arroba dele, que é BoltFlu, @BoltFlu lá no Twitter, Isso aí. pra galera seguir ele também. Sigam o Bolt, vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender. E, pô, ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Bulhões, né, cara? O cara viu os caras jogarem, irmão. Muito difícil dar sequência depois disso, cara. Viu todos. Privilégio. Desde o Fraldinho, né? Exato. Desde o Fraldinha, exatamente. Vou falar então um pouco do Valdo, cara. Eu acho que o Valdo é um ídolo subestimado da história tricolor. A não ser quando mencionam esse ranking, né, de maiores artilheiros da nossa história. É difícil você ouvir falar do Valdo, histórias do Valdo, desses times da época em que ele jogou no Fluminense. Ele nasceu em São Gonçalo e fez a base dele no Fluminense Atlético Clube, que antes de fazer a pesquisa sobre ele não sabia nem que existia. É um time lá de Niterói e que já foi campeão do Campeonato Fluminense de futebol, né? O estadual que existia quando o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, né, era Distrito Federal. Mas ele se profissionalizou pelo Fluminense original, né? Pelo Fluminense Futebol Clube. Jogou aqui no Flu de 54 a 61, campeão do Carioca de 59, dos torneios Rio-São Paulo de 57 e de 60, e da Zona Sul da Taça Brasil de 60. Tá? Isso aí vale até dar uma explicadinha para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com esse embrião, né, do que veio a ser o Campeonato Brasileiro. A Taça Brasil ela era disputada por campeões estaduais, né, e eram divididos por região, e a Zona Sul era a disputa entre o campeão da região sul e da região sudeste, né, variava um pouco assim de ano em ano. O Fluminense ganhou a disputa da Zona Sul e foi para a disputa da Taça Brasil, ficou em terceiro lugar. O campeão daquele ano foi o Palmeiras. O cara marcou nada mais, nada menos do que 319 gols, nenhum de pênalti. Isso é foda, eu vi também. Nenhum de pênalti. Tá? A média dele era de 0,79 gols por partida. Essa média é a maior média de artilheiros de clubes do Rio de Janeiro. Porra. E a terceira do Brasil. Brabo. Tá? Não satisfeito, o cara é o segundo maior artilheiro da história do Valência, da Espanha. Tá? Não foi só a carreira dele no Fluminense que fez ele ter 319 gols em um clube. Ele foi pro Valência e meteu 160 gols. E até 2006, ele era o brasileiro que mais tinha metido gol em La Liga. Foda. Ultrapassado por ninguém mais, ninguém menos que nosso Ronaldo Fofômeno. A história da transferência dele para o Valência, inclusive, é interessante. O Fluminense foi fazer um jogo amistoso em Valência, contra o Valência. Mais de 30 mil pessoas no estádio. E o Valdo fez o gol da vitória tricolor por 2-1. Ao fim da partida, o presidente do Valência mandou um lá dos seus comandados vir ao Rio de Janeiro fazer a contratação do Valdo.
negociação bem sucedida, o Valdo foi fazer história na Espanha. O que mais? Falando sobre Valdo. Artilheiro do Campeonato Carioca de 56, do Rio São Paulo de 57, de 60. Fez o gol do título do Rio São Paulo de 60, histórico título para o Fluminense, em cima do Palmeiras, que era a academia do Palmeiras. Né? Grande time do Palmeiras. O Maracanã com mais de 60 mil pessoas. Eu acho que é isso, cara. Assim, os números provam que o Valdo era um dos maiores jogadores de futebol do planeta, né? Ainda é, até então. Para ter metido tanto gol e ter feito história em 2 gigantes do futebol mundial. Né? Ainda está na história aí do futebol brasileiro, como esse cara com a maior média entre clubes cariocas, terceira maior média entre clubes brasileiros. Não fez uma história tão bonita assim na seleção brasileira, mas tem um título com a seleção, que é a Taça do Atlântico de 60. E acho que é isso, assim, acho que vale a pena para o torcedor tricolor procurar saber mais do Valdo, procurar assim, as histórias dos títulos que ele conquistou no Fluminense, porque é um grande ídolo da nossa história, não é à toa que está na frente do Fred nessa lista por muito. Frederico, infelizmente, não vai conseguir chegar nem perto da marca do Valdo, acho que ninguém vai. Né? E um último número sobre o Valdo. Ele até hoje tem um recorde de gols pelo Fluminense em uma temporada. Tá? São 62 gols pelo Fluminense em uma temporada. Pouco gol. Só para lembrar, nenhum de pênalti, tá, Nenê? Abel. 2 gols, 2 O cara acabou de chegar, vocês já estão cornetando o cara. Nem fala português pra entender a cornetagem. Não, mas o Nenê foi pela temporada passada. O Nenê foi importante pra caramba, mas meteu muito gol de pênalti pra estar lá naquela lista de artilheiros do Brasil. Né? Não à toa a gente deixou o Fred, né, por último agora, mas não menos importante. Mas é porque todos nós estamos vivendo a história, né? Todos esses artilheiros que a gente citou são artilheiros da década de 40, década de 50, 60. Graças a Assis, né? Nescau, graças a Assis, a Valdo, a Telê, a Hércules, a todos os deuses tricolores, a Orlando, né? Todos os deuses tricolores que olham pelos artilheiros do Fluminense lá de cima. E estamos vivendo essa história agora Exato. com o Fred, com 185 gols. E aí eu vou jogar a bola para meus camaradas aí, para comentarem um pouquinho, né, do que é viver o Fluminense com um grande ídolo jogando agora pelo time. Eu só queria comentar aqui, antes de começar a passar a bola aí pra galera, que uma outra marca interessante que o Fred alcançou, assim, a gente tá em 2021, então assim, o Fred, ele não é apenas o segundo maior artilheiro da história do Fluminense de todos os tempos. Ele é o maior artilheiro do século XXI, completamente isolado, não tem nem chance do Magno Alves, que é o segundo, chegar perto dele. Grande Magnata, um abraço para ele. Lembrando que o Magnata está em atividade e a qualquer momento pode voltar, né? Exatamente. É verdade. Diga lá, Bernardes. Fala um pouquinho do Fred aí. Cara, é emocionante assim falar do Fred, do que a gente vive, né, nessa história do Fred no Fluminense. O Fred veio pro Fluminense, eu tava ali com 15 anos de idade, né, na minha adolescência, saindo um pouco daquela ingenuidade, até em relação ao futebol, né. Tive grandes ídolos, até durante o começo da brilhante história do Fred no Fluminense, né, acho que todos nós compartilhamos esse sentimento, né, de que o Conca seria o grande ídolo da história do Fluminense, né. Se ele aqui continuasse e continuasse seguindo os passos que ele seguia até o título brasileiro de 2010. Mas tanto o Conca quanto com a saída do Fred também, eu me desiludi um pouco, sabe, assim, com a idealização do ídolo no futebol brasileiro. Um pouco daquela ingenuidade que a gente tem de criança, meu irmão, ouvir as histórias do passado, né, do Fluminense, dos seus ídolos. A gente sabe que o futebol mudou Foi muito aí que com a modernização. Cara, eu Foi acho aí que tu parou de ouvir Los Hermanos. Que deixou de ser romântico. Isso aí, infelizmente, eu não parei. Mas o Los Hermanos não é romântico, não, cara. Los Hermanos, ele é a versão ruim do pagode na música alternativa. Porque é só música de sofrência. Mas eu assim, tô falando um pouco da minha relação com o Fred, né? Assim, eu fiquei, assim, bastante desiludido principalmente, cara, com o Thiago Neves e Conca, com a segunda ida do Conca pra China ali, assim, eu acho que a palavra é coração partido, sabe? Assim, chorei, fiquei magoado, fiquei desgostoso com o futebol por um tempo, sabe? Mas não parei de viver o Fluminense, que é um vício, né, cara? E acho que quando a gente perde um pouco dessas ingenuidades, a vida real vai criando novas experiências e com os novos conceitos, né? Eu lembro um momento muito marcante para mim na minha relação com o Fred. Ele não estava com a camisa do Fluminense, ele estava com a camisa do Atlético Mineiro. Eu acho que o meu irmão Eduardo Bulhões vai lembrar desse momento, a gente assistindo o Fluminense jogando contra o Galo em Edson Passos. E a torcida do Fluminense mandando um sonoro
uma mensagem de carinho pro Fred, né? Aquela mensagem. Eu respeito, eu entendo, mas aquilo ali me deixou bem, bem para baixo, bem triste. Porque era difícil ver o Fred em campo contra o Fluminense, ainda mais com aquela sensação de que a relação dele com a torcida era irreconciliável e que toda a história dele no Fluminense ia ser jogada no lixo. E que o tempo curou essa ferida como cura as grandes feridas da vida, né? Assim, o Fred fez, assim, continuou construindo sua história longe do Fluminense, mas voltou. Acho que não podia imaginar uma volta melhor. Aliás, tem um outro ponto marcante da história do Fred no Fluminense que foi significativo para mim. Assim, né? A saída dele foi uma novela, né, cara? Ele ia sair, depois não ia, a gente vibrou com orgulho, né? O Fred fica, isso aí, porra. E aí, dali algumas semanas, o Fred saiu mesmo. E o Fred decidiu que ele ia embora do Fluminense no dia do meu aniversário. Isso aí foi duro. Eu acho que foi o pior aniversário que eu já passei, porque não tinha bolo, festa, presente que me deixasse pra cima. Eu tava de luto. Caralho, que história triste, cara. Eu tô chorando cara, aqui. mas eu acho que são essas feridas ao longo do caminho, cara, que fortalecem a relação, assim, são os altos e baixos, sabe? Outro momento marcante é a saída dele da Copa de 2014, né, cara? Então, assim, eu acho que isso faz as relações serem de verdade, sabe? As relações não são perfeitas, elas são imperfeitas. Elas têm altos e baixos, tem brigas, tem caio-psaque, né? Tem discordâncias, mas quando a gente precisa, a gente tá junto pelo outro. Tem cara isso aqui é foda. Não sou pai disso aqui. E acho que a relação do Fluminense com o Fred é uma relação de verdade, tá ligado? É uma relação da vida real. E é por isso que é tão emocionante ver ele atingindo esse marco. Não foi tanto sobre os gols dele, sobre a artilharia dele, mas um pouco aí da minha relação. O maior ídolo que eu jamais vou ver outro igual no Fluminense, tenho certeza disso. Justo. Tô chorando aqui quase. Emocionou os nossos ouvintes. Vai lá, Edu. Fala aí um pouco da sua relação, do que você, enfim, sente agora vendo o ídolo Fred jogando. Só para pontuar, essa partida em Edson Passos, salvo engano, ele saiu contundido e não jogou nada, com a maior parte dos jogos que ele fez contra o Fluminense. Isso é verdade, bom ponto. E não marcou gol, né? Pra variar. Ele não marcava gol no Fluminense quando marcou o VAR anulou. Às vezes ele se machucava, metia a mão na coxa, saía. Se machucava, né? Daquele jeito. Mas, diferentemente do meu irmão Gabriel Bernardes, muito em decorrência de ter mais idade, mais experiência e tal, assim, desilusão zero com o Fred quando ele saiu. Tenho alguns amigos, como Deus, Gabriel Cassano, que é um dos maiores fãs do Fred, que ficou muito desiludido, não é mais ídolo e tal. Outros igualmente também. Eu, diferentemente dele, a gente não tinha essa sensação, acho que continuava ídolo, porque... Fala aí, Bernardo. Aliás, eu queria que você contasse a história que Deus tem com o Fred, né? Porque ele tem um momento especial da vida dele que o Fred é protagonista. Sim, é verdade. Uma vez, numa viagem interestadual para ver o Fluminense, né? E calhou de estar no voo da delegação, o Fred, guardou a mala de Deus no bagageiro do avião. Deus guardando a mala de Deus, né? Porque somos politeístas, né? Mas, em momento algum, eu fiquei desiludido com a saída dele. Acho que a idolatria continuava da mesma forma, porque futebol é profissional, né? Assim, a gente, por conta da idade, como eu já disse, eu não tinha mais essa ilusão de amor eterno. O amor continuava, né? Mas a relação profissional, às vezes, é quebrada por algum motivo. Cara, e assim, a saída dele na Copa, por exemplo, né, de 2014, que o Gabriel citou, aquela manifestação que a torcida do Fluminense fez, levando um caminho, né, da casa dele até o centro de treinamento, até Laranjeira. Muito foda. Muito foda. E a gente está vendo a história sendo escrita, né? Assim, um dos maiores ídolos da história do clube. E como diz o nosso querido companheiro o Carvalho, como deve ser difícil a vida de quem não gosta do tricolor, que não gosta do Fred. Né? É isso. Sim. Vamos passar a bola aí do tricolor e dos rivais, né? Dos rivais também, né? Que sentem na pele aí gol do Fred sempre. Agora, Edu, essa história aí da passagem dele pela seleção, aquela passagem que ele foi muito criticado, eu até estava vendo hoje o Boteco do Tricolor, né, na Flu TV, antes do jogo, e aí até falaram sobre isso, cara, que ele parece uma entrevista que ele fala que a torcida do Fluminense abraçou ele num momento que nem ele acreditava mais se ele dava conta mesmo, sabe, da qualidade dele. Ele botava em xeque a própria qualidade. E assim, né, aquele momento ali foi
muito cruel também, a imprensa nacional levando a opinião pública a massacrar o cara, né? Porque 4 anos depois, tivemos um atacante absolutamente inoperante, que foi o Gabriel Jesus, que não fez um gol na Copa do Mundo, o Fred fez, e que passou em brancas nuvens, não foi massacrado, em outra Copa possivelmente vai estar de volta. Então foi um tratamento muito desigual, talvez, por ele ser jogador do Fluminense, não sei. Mas a gente abraçou o cara e você vê nas entrevistas dele hoje que realmente a relação é verdadeira e é muito bom estar vivendo isso. Diga lá, Nescau, sua relação aí, seu sentimento vendo o Fred aí, o nosso ídolo, segundo na história do Fluminense em artilharia, jogando agora. Bom, meu momento com o Fred, ou meus momentos com o Fred, né? Que bonito, que ambíguo essa frase. Vão além dessas tristezas aí pontuadas pelo nosso querido amigo Bernardes, que sofre da síndrome de Los Hermanos. Então ele fica meio melancólico quando trata dessas coisas. Compreensível para quem escuta essas paradas, mas tudo bem. O primeiro dos momentos, para mim, marcante, assim, foi na apresentação do Fred, em 2009, Laranjeira cheia. A galera querendo recepcionar um novo reforço do Fluminense. O Orcades com uma dificuldade imensa de falar o nome do Fred. Chamou ele de Fábio, chamou ele de outros nomes, menos de Fred. Aquele antigo bonezinho da Unimed, aquilo me dava um calor no coração. Não sei vocês, mas eu adorava aquilo. Meu amigo Luca Lisboa Ferreira com uma dificuldade imensa de adentrar o Salão Nobre do Fluminense com o bandeirão 4x4 da Yang, bandeira de mastro, que inclusive enroscou no lustre do Salão Nobre. Tomou esporra, uma beleza, um abraço pro Luca. E aquele sol escaldante ali, a galera naquele calor, recepcionando o Fred mesmo assim. Ali já deu para ter uma ideia de como seria a vida do Fred no Fluminense, né? E outro momento que eu gostaria de destacar, para não me alongar aqui, é o gol do Fred contra o time de remadores lá da Gávea, 2012. Salvo engano, 26ª, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que ele meteu o voleio mais bonito que eu vi em estádios. Aquele momento ali, eu acho que eu tive consciência do tamanho do Fred, no bom sentido, é claro. Ali, todo mundo que estava à minha volta, um abraço pro Pedro, inclusive, que estava na bateria comigo nesse momento. Ali eu fiquei extasiado. Ali deu para ter noção do tamanho do Fred mesmo, do quanto ele representava pro Fluminense já naquela época. Hoje, então, outro momento que eu gostaria de destacar aqui do Fred é o gol que ele fez agora contra o Santa Fé, o primeiro deles. Que pra mim foi especial, cara. Eu assisto o jogo com a minha mãe, então foi um momento ali muito maneiro. Ver minha coroa feliz de ver o Fred marcando no Libertadores, porra, foi muito maneiro mesmo. E é isso. Fred pra mim é o que todo jogador hoje em dia deveria ser, né? Debochado, cafajeste. Agora ele encontrou Jesus, né? Bem falou aí Bernardes. Mas falta isso no futebol, falta um deboche, falta um brincalhão, sabe? Eu acho muito chato esse futebol, graças a Deus. E é isso. É isso, sempre muito emocionante, né, falar do Fred, né? A gente já falou algumas vezes aqui que a gente está vendo a história, né, que é escrita. O cara que vocês não chegaram a citar, mas ele já está se tornando aí um dos maiores artilheiros brasileiros na Libertadores. Pode se tornar o maior artilheiro da Copa do Brasil. Também é um dos maiores artilheiros do Brasileirão também. Então, enfim, são muitas marcas do Fred impressionantes e é muito bom tê-lo como ídolo e a gente está vivendo isso junto com ele. Vamos agora nos aproximando do final do programa, infelizmente, e gostaria de lembrar aos nossos ouvintes tricolores que, além dos programas semanais, que vão ao ar segunda-feira, temos os pré-jogos que sobem nas plataformas sempre nos dias das partidas do Fluminense. Agora sim, vamos aos recados finais, começando por ele, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite e até a próxima. Valeu, amigos, valeu, ouvintes. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, divagando sobre esses
grandes ídolos, trazendo informações, aprendendo um pouco mais, aprendendo com o nosso colaborador, amigo de arquibancada aí, João Bolt também. E na expectativa aí para quinta-feira, mais uma batalha da Libertadores e mais uma no final de semana em busca da classificação para a final do Campeonato Carioca de 2021, que vale muito. Um abraço e até a próxima. Acima deles. Doutor Bernardes, boa noite, até a próxima, meu querido. Boa noite, Hugo. Boa noite aos meus amigos de bancada. Um abraço para o nosso amigo Hugo Carvalho. Um abraço também para o Bolt, um agradecimento para ele. Muito obrigado pela participação, por enriquecer aqui o conteúdo desse episódio do nosso podcast. Um bom momento ao ouvinte tricolor. Espero que tenha gostado desse episódio, uma pegada um pouco diferente, né, do que a gente tem feito até aqui. Mas eu gostei muito de participar, falar do Fred, falar dos ídolos do Fluminense é sempre um prazer sem tamanho. E é isso, vamos para a Colômbia trazer 3 pontos e Libertadores, amigo, obsessão. Aquele abraço. Vamos que vamos. Diga lá, Edu. Antes de encerrar, que ele já tinha encerrado, mas agora eu vou recomeçar, né? Queria mandar um abraço aí para o Ramon Almeida, que é um dos grandes fãs aí do Frederico, para eles, quando escutar aí nosso podcast, tornar maior esse amor entre os dois. Um abraço aí. Nescau, teus recados finais e até a próxima. Recados finais, mandar um abraço aí pros meus amigos, mandar um abraço pra galera do grupo da resenha, mandar um abraço especial pro Toscano, da Bravo, moleque bom, e pedir pra edição aí botar ele tocando, ele imitando o trompete, né? Porque o moleque tem o dom. Se tem uma pessoa que imita trompete bem nesse mundo, esse alguém é o Davi Toscano da Bravo. E é isso, queria encerrar minha participação no programa de hoje ouvindo o som do trompete do Toscano. Um abraço e saudações tricolores e vamos pra cima na quinta-feira que é isso, Libertadores é obsessão. E nós ficamos por aqui. Queria só deixar meu recado final também, que não é uma média, né? Só agradecer aos meus camaradas de bancada, agradecer ao Hugo Carvalho também, substituindo ele aqui agora. Espero que tenha sido à altura da apresentação dele, da condução dele nos nossos episódios. Tem sido muito doído, né? Ficar longe dos estádios, longe do Maracanã. Mas eu acho que a nossa amizade, acho que as nossas resenhas, né, esse podcast que a gente está fazendo tem sido fundamental para segurar esse rojão aí em tempos difíceis. Então, os nossos ouvintes também, por todo o carinho, toda a interação, então queria deixar esse muito obrigado também. Agora sim, eu, o Gotati, me despeço, agradeço a qualificada audiência que temos, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Abraços e saudações tricolores. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!